Olá, amigo assinante. Estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV, hoje um convidado muito especial, Diógenes Carvalho Lima. Ele é casado, pai de 2 filhas, formado em administração de empresas, pós-graduado em finanças e mestre em recursos humanos. Atualmente é diretor do grupo HNA. Tudo bem, Diógenes? Tudo bem, muito obrigado. Prazer ter com a gente, viu? Prazer é todo meu. Diógenes, contar um pouquinho da tua história, mas eu quero ir bem lá no começo, né? Perfeito. Como foram suas primeiras experiências profissionais? Olha, foram bastante interessantes. Eu diria que até norteou um pouco de tudo aquilo que eu construí ao longo desses 34 anos, né? Eu primeiro morava muito perto de uma empresa que me chamava muito a atenção. Essa empresa não existe mais, mas era uma empresa chamada Dixon, que fazia e vendia produtos para postos de gasolina. E eu já estava naquela fase de precisar trabalhar, tinha 17 anos na época. Mas todo mundo dizia, não, com 17 anos você vai para o exército, as pessoas não vão te dar um emprego, jamais vai acontecer isso. Mas eu fui lá, conversei e dei a sorte de estar o Pedro, que era o proprietário na época, e falei, Pedro, eu tenho interesse em trabalhar, mas eu tenho essa condição, acabei de completar 17 anos, o ano que vem eu vou ter que me alistar, e aí pode ser que a gente não esteja juntos, né? Ele falou, não, isso não é um problema para mim, eu entendo que a gente precisa investir em jovens que queiram efetivamente trabalhar, é o teu caso. Muito bacana. Muito bacana. Isso foi em 83 e comecei a trabalhar ali. Ele teve a oportunidade de me ensinar bastante coisas, era um homem fora do seu tempo na época. Ele diz uma coisa que depois se confirmou muito claramente, que ele dizia, os postos de gasolina serão as grandes vitrines das ruas. E aquilo, não que se duvidava, mas era algo muito curioso de você imaginar que um posto de gasolina pudesse se transformar em algo além de um posto de abastecimento, troca de óleo e, eventualmente, uma lavagem. E hoje nós vemos que os postos de gasolina viraram verdadeiros centros de conveniência, de convivência, inclusive. E isso era uma visão que ele tinha muito clara, né? Ele tinha esse interesse. E mostrava isso muito, né, nas vendas que a gente fazia para esses donos de postos de gasolinas, porque era algo muito mais restrito do que é hoje, a legislação era muito rigorosa, não se tinha tantos postos como se tem. E eu fui trabalhar na área como office boy primeiro, e eles tinham uma filial no Carandiru, então eu tinha que pegar o metrô 2 vezes por dia, uma de manhã, uma de tarde para ir, uma de manhã, uma de tarde para voltar. E era bom porque nesse período de metrô, 30 minutos de metrô para ir, 30 para voltar 4 vezes, eu estudava, né? E aí estudava à noite. Foi muito bom, foi uma época sensacional. E ali eu aprendi alguns valores de se trabalhar, porque, primeiro, de ver um jovem, ele era jovem, apesar de já ter casado, ter alguns filhos, mas eram jovens pequenos, de perceber o quanto ele estava disposto a fazer daquela empresa ser uma empresa grande, né? Até no próprio nome, essa coisa de Dixon, uma empresa com sonoridade, com uma linguagem americana, porque era o mote da época e tudo mais. Então, eu tive ali a oportunidade de aprender essas coisas, do quanto é importante os detalhes de tudo aquilo que a gente constrói. E tem também, assim, trabalhando, começando do novo, a questão do respeito à hierarquia, né? A questão da dinâmica de uma empresa. Isso não tem preço, né? Quanto mais cedo, melhor aprender essas coisas, né? Eu acredito que sim. Eu tive uma evolução, depois eu tive a oportunidade de ir para o Exército, sou oficial da reserva, fiquei no Exército quase 6 anos. Eu entendo que hierarquia e disciplina é bom para tudo. Verdade. Eu não costumo aqui fazer apologias ao militarismo ou nada disso, mas 2 coisas que a gente aprende muito forte lá é essa questão de hierarquia, não a hierarquia burra no sentido de obedecer porque é uma ordem e ponto, mas porque é importante você ter o seu tempo de falar, o seu tempo de ouvir, a sua réplica, tudo isso faz muito sentido. E claro que a disciplina, né, de você acordar cedo, de você ter um propósito na tua vida, de você acreditar nos valores que são da sua família, que foram passados pelos seus pais, acreditar em valores bons, né, seja da sua religião, independente da qual seja, para que você coloque isso no negócio, porque aí você vai ter, com certeza, uma condição de levar melhores situações para o público interno, os colaboradores, que são chave no negócio, tanto para com os seus clientes. Então, eu vejo isso como um ponto que me destacou muito, me fez muito bem, na verdade. Bacana. O primeiro ano é obrigatório no Exército, mas você ficou 6. Por que aconteceu isso? Na verdade, eu tive a opção de fazer o CPUR, né, que é o Centro de Preparação de Oficiais de Reserva de São Paulo. Então, eu fiz o CPUR, que é como se fosse aquele 1 ano obrigatório.
Depois você, se você tem algumas notas, se o Exército tem vagas, você tem a possibilidade de continuar. Naquela oportunidade, os oficiais poderiam ficar até 9 anos. Mas com a Constituição de 88, isso foi limitado a no máximo 5, porque a partir de 5 você teria ali uma estabilidade do emprego. Então, para que isso não ocorresse, a gente teve que sair. Então, por isso que não chegou a dar, no total, somando o CPUR, dá quase 6 anos de trabalho. Mas você gostou? Adorei. Eu diria assim, é uma experiência que todo jovem, se pudesse ter, pelo menos por uma semana, pudessem aproveitar essa visão, seria muito importante. Lamentavelmente, nós, no Brasil, temos uma imagem ruim do período militar, que somente a história, com o longo dos tempos, é que vai contar ela de verdade. A gente está vivendo ainda muito pouco tempo desse tempo, que foram 21 anos, mas eu tenho certeza que no momento oportuno vai vir à tona tudo aquilo que efetivamente foi muito maior do que tudo aquilo que se coloca, de tudo aquilo que se fala. Bacana. Você chegou a qual graduação? Eu saí como primeiro tenente do Exército. Bacana. Eu vejo assim, eu tenho uma admiração pelo Exército, a Marinha, a Aeronáutica, assim, muito grande, muito. Eu vejo assim, com orgulho, sabe? Mas o brasileiro, o americano, nossa... Não, o americano é apaixonado. É uma coisa de reverência mesmo, né? Por que o brasileiro não tem essa empatia ou esse valor que as forças merecem? Eu poderia dizer assim, na verdade, eu vou falar pelo Exército, mas representa as Forças Armadas de maneira geral. É o lugar onde eu diria para você que representa o Brasil de uma forma única. Sim, sim. Porque lá estão os pobres, os ricos, os negros, os brancos, os indígenas. Ali você tem a miscigenação toda do Brasil ocorrendo naquele 1 ano de serviço militar. Isso é apaixonante. Eu tive a oportunidade de, estando no Exército, no quartel de Campinas, conhecer gente do Brasil inteiro. Sotaques diferentes, culinária diferente, cultura diferente. Essa diversidade é algo que a gente não vê em qualquer outro lugar. Além disso, você tem lá um espírito de corpo, que não é um espírito de corpo corporativista, onde quer defender a todo custo a causa do militarismo ou militar, não. Ali você tem um espírito de corpo de união, no sentido de que um pode ajudar o outro a qualquer momento, né? Isso é muito diferente de, por exemplo, da escola, que tem, mas não é igual, das corporações, que tem, mas não é igual, né? A competição no Exército é uma competição saudável, porque você, inclusive, para fazer uma prova, você não cola porque o teu colega não permite que você cole. Porque a diferença entre seu primeiro e seu 10º pode ser a escolha que você poderia ir para Manaus ou para Fortaleza. Então, tudo isso tem uma regra que é muito, muito tranquila e muito simples. Eu acho que, na verdade, o que tem, talvez seja essa coisa, primeiro, do serviço ser obrigatório. Então, tudo que é obrigatório te traz um certo mal-estar. Depois tem, evidente, porque em todas as organizações existem pessoas, aí tem aquela brincadeira na fila, que já começa quando as pessoas estão ali fazendo a comissão de seleção, então já está pedindo ali para o ainda civil, que está prestando o alistamento militar, para que ele recolha as bitucas de cigarro na rua, para que ele varra alguma coisa, muitas vezes faz ele ficar de pé desnecessariamente. Então tem alguns erros que fazem as pessoas tomar uma certa antipatia. Mas eu diria assim, sem medo de errar, que a maioria de quem serviu seguramente tem um orgulho muito grande de ter feito isso. Bacana. Eu não tive essa honra, por motivos outros, mas o que eu te falo é o meu respeito, a minha admiração pelas Forças Armadas é uma coisa muito grande. Eu, quando vejo qualquer destacamento, para mim, chega até a emocionar pela representação daquilo. A questão da soberania, a questão da proteção, ou seja, tantos... verdade. Né? É um negócio bacana. Eu diria que isso se perdeu ao longo de um tempo, o que é lamentável. Por exemplo, e aqui não é saudosismo e muito menos uma coisa de querer voltar no passado porque era melhor, absolutamente. Mas, por exemplo, a gente aprendia educação moral e cívica, Sim. organização social e política brasileira, na universidade você estudava estudo dos problemas brasileiros, né? Isso tudo se perdeu do dia a dia. Talvez hoje os jovens não saibam quais são os símbolos nacionais, né? O selo, a bandeira, o hino, tudo isso que faz uma nação ser pertencente às suas origens. Patriotismo, né? Exatamente. E no caso do Exército Brasileiro, de forma geral, ele sempre foi um exército pró-povo. Eu sempre digo isso, porque nós não vimos o Exército agredindo a população de maneira geral. Se houve um excesso ou outro, e a gente reconhece que houve, não foi com todos.
né? Não é o que a gente está vendo e vê em outros países, independente da ideologia, mas todos os países que tiveram uma ditadura, realmente o povo sofria muito, né? Sofria a pressão, a opressão, inclusive, do próprio estadista. Isso não ocorreu no Brasil de maneira geral. Então, eu acho que passa um pouco por essa falta de entendimento do que é ser brasileiro, do que é ter civismo, do que é entender as coisas para viver em comunidade e tudo mais. Bacana. Bom, vamos falar para o mundo corporativo agora. Você tem um currículo fantástico, passou por várias instituições importantes, o Grupo TIC, GR Restaurantes, Sodexo, né? Sodexo, né? Sodexo, as pronúncias é essa. Como é que foram essas experiências? Foi muito boa. Eu diria que a minha primeira contato com o mundo corporativo foi lá na Dixon. Eu aprendi algumas coisas muito legais, depois o Exército me tornou um profissional mais qualificado. E quando eu vim para a iniciativa privada, eu comecei na Ticket, que era Ticket Restaurantes, na época, a parte de gestão de restaurantes. Eu não era da parte mais rica, que são os vouchers, né? E aí mais conhecida, inclusive. Ali foi muito bom, porque trabalhar numa empresa de serviços, como é o caso até hoje, desde sempre eu só trabalhei em empresa de serviços, ela te traz um ganho, uma capacidade de interrelacionamento com outras atividades econômicas que muito provavelmente quem está numa única indústria, talvez a vida inteira ele não passe por isso. Então, por exemplo, eu tinha que prestar serviços, e aqui em Guarulhos prestei em alguns lugares, prestei serviço na Ideal Tintas, não existe mais, mas ela era aqui. Eu prestei serviços aqui em Guarulhos na Renner, Tintas Renner do Pão, que agora é uma outra marca que fica ali em Bom Sucesso. Então, eu fiz muito trabalho em várias empresas aqui, e que eram empresas de setores diferentes. Eu, coincidentemente, falei de 2 da área química, mas vários outros segmentos. Então, você conhecia as atividades econômicas no seu dia a dia, com seus problemas, as suas vantagens. A gente conseguia antecipar o clima e a temperatura de certas coisas, porque muitas vezes no mesmo dia eu fazia uma supervisão numa indústria química, numa indústria de serviços e por exemplo, numa automobilística. E aí você percebia, inclusive, até o ânimo dessas pessoas, né? Porque a gente prestava serviço de alimentação. A alimentação é sempre um item importante no dia a dia do colaborador que está dentro de uma fábrica, confinado, entre aspas, e a gente percebia até o humor do negócio quando você estava ali. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Então, esse ganho que eu tive a oportunidade de, meio que sem querer, tomar esse caminho, foi sensacional para mim. Porque eu fui, ao longo dos anos, percebendo que cada uma das indústrias tem a sua particularidade, que a gente tem que respeitar. Cada uma das empresas dentro dessa indústria, dentro dessa cadeia toda, tem os seus movimentos, são importantes. Então, deu para perceber que não tem essa coisa de eu sou mais importante que você. Bacana. Muito bom. Jorge, um pequeno intervalo agora, temos o segundo bloco, depois com o Jorge, continuando a sua experiência de vida empreendedora. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Espero você lá. Restaurante Bar do Tadeu, Rua Bueno Brandão 87, telefone 2402-3023. Casa de Show Caneco, Avenida Otávio Braga de Mesquita 60, telefone 2440-1130. Hidalgo Despachante, Avenida João Jamil Zarif, 345, telefone 2440-6524. Fina Rosa Modas. Flor Acessórios e Unhas. Clau Rufino Boutique, Avenida Papa João 23, telefone 2229-0291. ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, 2456-4000. Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br.
Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Na hora de transferir ou licenciar o seu carro, vá direto a Hidalgo Despachantes, sempre com a tradição de atender bem. A Hidalgo Despachantes conta com uma equipe capacitada para dar agilidade à sua documentação. Hidalgo Despachantes, Avenida João Jamil Zarif 354, próxima à Praça 8 Taboão. Telefone 2440-6425. Chegar em casa, chegar na empresa e tá tudo decorado com papel de parede, com persiana, com cortina, não é maravilhoso, gente? O ambiente fica muito aconchegante. Você fez a parte de iluminação, vamos decorar isso aí? Natal tá chegando também, né? A gente quer entrar o ano novo assim, ó, com as paredes novas. Eu tô aqui nessa loja linda que é a Toda Casa com uma promoção incrível de papel de parede. Ó, quando eu comprei eu paguei 240, meninas Simone e Mônica, olha, eu vou reivindicar, tá? Porque eu paguei 240 e agora eu tô fazendo a R$150 o rolo. Esse daqui é o que eu tenho em casa, gente. Aí elas me ajudaram a combinar, a cortina, tal, ficou lindo. Então eu coloquei este e esse outro aqui no quarto das crianças, que é o meu mesmo, tá? Ó, você quer fazer a cortina? Escolhe papel de parede, porque é baratinho, 150. Aí você faz aí 2, 3, 4 paredes, eu não sei, mas uma já é legal, melhor que pintar, porque daí não descasca. Uma beleza papel de parede, eu amei. Nunca mais eu fico sem. Olha que legal esse daqui, ó. R$45 o metro, gente. Eu gosto de branco, né? Mas tem gente que gosta de outra cor. Por isso que tem um monte aqui, né? Por isso que ninguém é igual, né, gente? Mas R$45. Olha que maravilha esse tecido. Aí você quer uma persiana vertical dessas aqui, custava R$50, custava 60. Agora elas estão fazendo a R$50. Mas titia vai dar uma aula pra vocês. Meninada, não é cortina rolon, pelo amor de Deus. Rolon é pra passar debaixo do braço, você entendeu? É cortina rolô. Entendeu agora ou não? Você entendeu, né? Por favor. Cortina rolô. Olha aqui as cores, a Amorim, tá? Você vem aqui, escolhe com elas. E elas são ótimas pra te dar dica. Custava 212. Oh, 150, agora tá barato. Tem várias cores, vem aqui e escolhe, tá? Agora, além disso, você já teve a aula e tudo mais. Olha aqui a persiana, essa daqui é aquela automática que você aperta o botão. Então a raiva de quem tem isso, gente, vocês não têm noção. A raiva de quem tem essas persianas, maravilhoso, né? Então aproveite, venha pra cá, as meninas têm um bom humor incrível. E detalhe, entrega, no dia que ela falar que ela entrega, tá? Então isso é bacana das meninas aqui, trabalham com muita competência. Avenida Santa Inês, 755 aqui no Mandaqui, telefone 2267-1717. Vem pra cá, se dá lá. De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje nosso entrevistado Diógenes Carvalho Lima contou um pouquinho a sua experiência desde aquela primeira experiência profissional que foi a base, né, da sua vida, depois a experiência fantástica no Exército, que certamente foi assim fantástica também, porque eu gostaria de ter serviço no Exército Brasileiro, infelizmente não tive essa condição. É uma instituição que eu tenho assim um fascínio muito grande, uma admiração muito grande por tudo que representa, e isso foi também outra base importante para ser o profissional que ele é hoje, bastante importante no mercado. E você, depois de toda essa experiência, você chegou ao Grupo Ganá, que é um grupo muito forte de prestação de serviço. Exato. Conta um pouquinho como é que foi essa aproximação. Foi muito interessante. Eu tinha voltado, durante esse tempo todo de alimentação, depois que eu saí do Exército, eu fiquei muito na área comercial e operacional. Depois fiquei 10 anos sendo diretor de compras. E a empresa GRSA, que é uma empresa inglesa do Grupo Compass, ela estava com uma necessidade de fazer de novo um crescimento na área educacional e saúde.
E aí eu fui para essa empresa, né, regressei a essa empresa e tive a oportunidade de fazer bons trabalhos lá. E num determinado momento fui convidado a participar de um processo de seleção. Naquele primeiro momento não tinha sido dito qual seria a empresa, né? E ok, participei, foi um processo muito bem feito, muito bem conduzido, foi conduzido por uma empresa de contratação de profissionais, foi um negócio fora de série. E aí no final me contaram, olha, a empresa é a Haganá, uma empresa de segurança. Eu falei, olha, apesar de eu não estar no segmento de segurança, é uma empresa que eu conheço muito, porque eu sempre morei em prédios, e eu sei da importância desta empresa para esses prédios que se faz o serviço. Tem interesse em continuar no processo? Tem interesse, e fui e tal. E aí tive a oportunidade de conhecer os sócios de uma empresa muito séria, muito respeitada nesse segmento, por conta de um conceito que é o que eu entendo como a base de tudo. Então, mesmo que você seja capaz de fazer um empreendimento maravilhoso, mas se você não tiver um mínimo de conceito, de entendimento daquilo que você precisa, muito provavelmente o alicerce não será bom e você não irá longe. E a Haganá nasceu disso, um conceito de segurança aplicado aos residenciais, corporativos, clubes e outros serviços que a gente presta, mas sempre pensando no conceito que a gente precisa defender essa fronteira de maneira que os inimigos, a gente fala internamente, evidente, mas que as pessoas que não estão autorizadas a entrar nesse ambiente, elas realmente não entrem. Entendi. Isso é um trabalho muito difícil, porque depende muito da ajuda, não só dos nossos colaboradores, porque são treinados e tudo mais, mas inclusive dos próprios moradores. Claro, fundamental. Porque muitas vezes o morador, e ele está na sua razão, de estar chegando tarde, cansado, e ter que se identificar que ele é um morador, tudo isso a gente sabe que traz um transtorno natural. Então, mas ele também faz parte do processo de segurança. Então, isso foi uma coisa que me motivou muito a acreditar na Haganá, estou lá há 4 anos, de que um conceito pode fazer a diferença na longevidade das coisas. É que, na verdade, a segurança, ela é inversamente assim, proporcional à questão do conforto, né? Sem dúvida. Quanto mais segurança, menos conforto, principalmente na entrada. Você tem toda a razão. É um equilíbrio difícil de se encontrar. Por isso que todos do sistema de segurança têm que estar consciente de que em algum momento, nunca por uma vontade própria, nunca por uma má fé, pode ocorrer de você ter que ser questionado sobre um item que muitas vezes não estava no script. Mas isso, óbvio, que ocorre muito pouco. Mas ainda existe, é natural que aconteça. É verdade. Você é diretor de qual área, não? Sou diretor de marketing, desenvolvimento de novos negócios e expansão comercial. Bacana. Então, é uma área, a Haganá é uma empresa que está fazendo agora, dia 1º de março de 2018, vai fazer 21 anos de existência. Caramba. A gente atua... Qual serviço que vocês prestam? A gente presta serviços de segurança, que aí engloba toda a parte de vigilância, armada e não armada, e serviços de maneira geral, como portaria, recepção, telefonia, bombeiro civil, limpeza. A limpeza também? Limpeza também. Então, hoje nós estamos indo para 8.000 colaboradores agora. Os números de janeiro ainda não saíram, mas tudo indica que a gente vai conseguir chegar no número de 8.000. É uma empresa jovem, né? 21 anos. É verdade. E que Pelo nome que ela tem no mercado, eu pensei que tivesse mais tempo. Pelo conceito. Exatamente, nome, mas eu acho que está ligado àquela questão que eu falei anteriormente. Quer dizer, o conceito faz com que você passe a ter uma espécie de ser original, e a originalidade pode te dar uma impressão de que você está há muito mais tempo. É verdade. Me surpreendeu quando você falou 21 anos. 21 você falou, anos. né? Me surpreendeu, porque a percepção que tem é de que é uma empresa muito mais antiga. Bacana. Sim. Me fala um pouquinho, projetos da Haganá. Tem projetos novos que você tem? Sim, claro. Quais são? Eu dentro uma das atividades que nós temos, a gente tem um projeto chamado Projeto 2020. Foi estabelecido isso, que é o projeto de 5 anos, projeto estratégico de 5 anos, que a gente quer conduzir a empresa não para um outro patamar, porque nós estejamos insatisfeitos com esse, muito pelo contrário, mas para que a gente possa pensar depois nos próximos 10 anos. O nosso negócio, de certa forma, ele está evoluindo e evoluindo muito rápido. Primeiro porque os mais jovens, muitos não estão com tanto interesse de vir para esse serviço, porque hoje a disponibilidade de acesso à informação, a questão da rede social e tudo mais, muitas vezes faz com que algumas atividades que na cabeça das pessoas são menos importantes, elas acabam sendo colocadas para segundo plano.
Era muito comum no passado um jovem que saía do exército, claro, com seus 19, 20 anos, ser contratado numa empresa de segurança, e isso aconteceu com muitos no passado, mas hoje é algo que assim as pessoas não querem porque ele é muito jovem, porque a juventude hoje pode estar conectada com uma coisa de mais leve, não de falta de responsabilidade, porque isso não é uma coisa inerente a um grupo, mas sim às pessoas, mas fica parecendo que são mais leves, os jovens hoje são mais leves do que eram na nossa Mais época. descontraídos, Mais talvez. descontraídos. Isso traz uma sensação, e segurança é muito do que eu estou sentindo, uma sensação de que não é sério, o que não é verdade. Mas isso tudo é um grande desafio. Então, a gente precisa ter aí um equilíbrio, né, das pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho e daqueles que já não estão mais no seu meio de carreira, já estão para lá do meio de carreira. Sim, né? sim. Então, é um time de profissionais, os vigilantes, não que eles envelheceram, mas que eles estão hoje mais, a maior parte está concentrada com mais idade do que a juventude está chegando. Interessante, bacana. Projetos pessoais, o que você tem? Olha, eu tenho, Somente. como você colocou, eu tenho 2 filhas, né? Eu sou casado há 20 anos e já nos conhecemos há 26, tenho 2 filhas que tem sido assim o grande orgulho da gente, é onde a gente percebe que tudo isso que nós fazemos acaba trazendo o reconhecimento de que você pode estar indo no caminho certo. A gente nunca vai saber, até porque o certo ou o errado às vezes é muito complicado. Mas eu estou muito orgulhoso delas. O que eu tenho agora de perspectiva é de poder, como eu venho falando sempre, de melhorar sempre o segmento que eu estou. É evidente que não é uma coisa que depende única e exclusivamente de mim ou só dos meus pares, né? E não só da minha empresa. Isso depende do mercado como um todo. Que é de mostrar para todos que a gente consegue ter uma economia sendo levada a sério, onde tudo que a gente possa fazer possa ser feito com ética, com compromisso, né? Que os contratos são importantes, mas mais do que o contrato tem a relação, aquela antiga do fio do bigode. Então isso é uma coisa que eu tenho levado muito aonde eu vou, no sentido de que as coisas têm que ser mais transparentes, né? E isso até faz bem para os negócios, porque tem uma estatística muito clara de que a corrupção traz aumento dos custos, né? Então, países onde a corrupção é baixa ou não existem, como os países nórdicos, né, Noruega, Dinamarca, as pessoas absolutamente não têm caixa em alguns supermercados e isso gera uma redução de custos. Sim. E, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas se comprometam a serem mais honestas do que normalmente Tem seriam. lugar que posto de gasolina você não tem ninguém lá. Não tem ninguém. Você mesmo que abastece, paga. Exatamente. Né? Então, tudo isso faz com que a gente vai passar. Eu acho que a gente está num processo de evolução para isso. Isso é o grande desafio pessoal que eu tenho, de, no mínimo, não me ficar, vamos dizer assim, não me poupar de fazer toda vez que eu puder esse discurso, Bacana. que é um discurso verdadeiro. Algum hobby que você gostaria de mencionar? Olha, já tive mais, mas hoje sempre fui cinéfilo, gosto muito, a Netflix veio para ajudar muito. Né? É evidente que já tive mais tempo na frente das telinhas e das telonas, né? Mas é uma coisa que TV e Netflix é uma coisa que me encanta muito. Jorge, o tempo em TV é curto, né? O papo está gostoso, a gente gostaria de ficar mais tempo, mas quem senta aí tem um ônus positivo de deixar uma mensagem, em especial aos jovens, de estímulo ao empreendedorismo. Perfeito. Você, embora não tenha a sua empresa, você é um empreendedor nato. Você sempre demonstrou pela sua entrevista que sempre teve uma visão à frente de tudo. Deixa uma mensagem para esses jovens. Claro. Bom, o que eu posso dizer é que assim, sejam perseverantes, né? Busquem fazer as coisas com qualidade, com perfeição. A gente nunca pode imaginar que você vai ser recriminado por tudo aquilo que você trouxer de bom e de melhor para a empresa que você está ou para o seu empreendimento. Seja muito resiliente, porque é muito difícil de você se manter na forma correta, agindo de forma ética, se envolvendo com pessoas corretas, mas isso é importantíssimo. Outro ponto que é válido é o fato de acreditar no Brasil. O país é um país que tem tudo para dar certo e vai depender único e exclusivamente da gente, não tem outras pessoas. Todas as vezes que nós falamos que o Brasil vai mal, de certa forma eu também sinto que eu não fui bem. Então eu acho que isso é uma coisa que o empreendedor tem que acreditar. E tem muita gente que acredita no Brasil. Então eu gostaria de deixar esse recado e dizer, eu não sei se em algum momento vai aparecer os contatos e tudo mais, mas que eu estou muito à disposição para contribuir com opiniões, com informações
para que as pessoas tenham mais sucesso na sua jornada. Bacana. Muito grato pela sua entrevista, é um prazer estar com a gente. Eu te agradeço demais, muito obrigado. Legal. Diógenes Carvalho Lima, nosso entrevistado de hoje, ele nos brindou com a sua história, que realmente contribui muito com o propósito desse programa, que é levar você, assinante, história de vida, história empreendedora, para, quem sabe, te inspirar também a seguir caminhos parecidos. Obrigado por sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.